E aí, meu povo? Meu nome é Israel Branco, do audiofílico.com. Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre uma questão que é muito básica, na verdade, mas que é bem importante para você que quer comprar um produto de áudio, quer entender melhor sobre áudio e tal, que é como você lê um gráfico de resposta em frequência, né? Que normalmente é algo que vem com equipamentos um pouco mais avançados, um pouco mais profissionais, que basicamente não são esses equipamentos que você compra que, sei lá, o fone de ouvido que vem com o celular, esse tipo de coisa, normalmente não vai vir com um gráfico de resposta em frequência. Mas é um gráfico bem simples, na verdade, e para entendê-lo é muito simples. Agora, para entender as consequências dele, é algo que talvez precise de um pouco mais de informações. Falando em informações, eu coloquei um pouquinho mais do que informações que eu estou falando nesse vídeo, lá na publicação, no audiofilico.com. E aí, se você quiser ler um pouquinho mais, dá um pulo lá se você estiver vendo esse vídeo no YouTube. Então é o seguinte, o gráfico ele basicamente funciona de uma forma muito simples. O eixo vertical quer dizer decibel, o eixo horizontal quer dizer hertz, e quanto mais você avança no eixo vertical, né, quanto mais você sobe, mais alto o seu som vai ser, e quanto mais você avança no eixo dos hertz, né, no eixo horizontal, ou seja, quanto mais você vai para a direita, mais agudo o som vai ser. Então, por exemplo, nesse gráfico que a gente está vendo aí, você percebe que abaixo de 100 Hz existe uma queda e depois de 50 Hz para baixo existe um corte completo. Simplesmente não existe resposta abaixo de 50 Hz. Entre 100 Hz e 1000 Hz, ele é completamente plano, ele não tem ele é neutro, vamos dizer assim, né? Então ele não tem uma variação muito grande, ele está no zero, ou seja, ele está no ideal de neutralidade, pelo menos para microfones. E a partir de 1000 Hz ele sobe um pouco para o agudo, tendo um pico aí em 4, 5 Hz, caindo de novo por volta de 8 Hz e subindo de novo por volta de 9 a 10 kHz, né? Desculpa, eu falei Hz agora há pouco, mas é kHz, certo? Então, ele tem um pico em 5, 6 kHz e também em 8, 9 kHz, certo? Então, o que esse gráfico diz pra gente? Ele diz que esse microfone, que no caso aí é o Shure SM58, é um microfone que tem um pouco mais de sensibilidade nos agudos e tem um pouco menos de sensibilidade nos graves. Isso é uma coisa muito interessante para algumas aplicações, por exemplo, voz. Uma vez que a intensidade da voz, dependendo de quanto você se afasta, né, do microfone, é algo que também vai se perdendo no ar. Então é importante que não se perca alguns agudozinhos da voz, porque em termos de tonalidade vocal, em termos de intenção, né? Não é nada legal você perder isso. Nos médios, que são onde estão a maior inteligibilidade, então na casa das centenas aí, realmente é onde a maior parte da inteligibilidade da voz vai estar, a fundamental e as primeiras harmônicas da voz vão estar aí. E nos graves ele não tem nenhuma resposta, porque a nossa voz, de fato, ela só dá uma raspada assim nos graves, né? Ela não chega nos graves mesmo, ou subgraves, ou o que for. Ela dá só uma raspada aí nas fundamentais e tal, então esses graves abaixo de 100 Hz, né, que daí a partir de talvez 60 Hz para baixo ou 70 Hz para baixo, muitas pessoas chamariam de subgraves, realmente a nossa voz não chegaria aí e seria basicamente barulho, seria um ruído indesejável para ser captado no caso do microfone Shure SM58. Se essa mesma resposta de frequência fosse utilizada para um fone de ouvido, talvez fosse uma resposta muito ruim, porque o fone de ouvido você quer prezar mais por questões como grave, como uma maior inteligibilidade da voz, não necessariamente os agudos precisam ser tão fortes, os agudos serem tão fortes no fone de ouvido pode ser algo que estrague o som e prejudique a sua audição. Então, cada fone de ouvido, cada microfone, cada equipamento de som vai ter uma resposta de frequência dessa. E essa curva em frequência também se aplica ao nosso ouvido, porque o nosso ouvido ele também não é linear, ele não tem a mesma sensibilidade para todas as frequências. Então existe uma região aí dos agudos onde nós somos mais sensíveis do que outras frequências. Nós somos pouco sensíveis nos graves, nos médios nós temos um pouco mais sensibilidade e nos agudos finalmente nós temos uma grande sensibilidade nessa área aí e depois a gente vai caindo até o limite da nossa audição, que pode ser aí a partir de 16 kHz, 15 kHz, 18 kHz, 19 kHz ou 20 kHz, né? Dependendo da idade da pessoa, né? A gente começa com 20 kHz e o tempo vai passando e a gente vai perdendo a sensibilidade desses agudos bem mais agudos, né?
E aí uma coisa que a gente pode expor aqui, que a gente vai expor mais em alguma outra publicação, é o que é neutralidade. E aí a neutralidade é um conceito muito complicado, muito difícil, mas normalmente a gente coloca que a maioria dos equipamentos que processam som, ou que capturam som, ou que reproduzem som, o ideal é que eles não tenham nenhuma variação entre grave, médio e agudo, que eles sejam neutros, né? E se não for neutros, tem que ter alguma justificativa, como por exemplo o microfone Shure SM58, que é especialmente para captura de voz, né? E não captura de um baixo, ou de uma bateria, ou de um violino, né? Ele seria mais focado na região dos médios. Então, normalmente, a gente vai ter basicamente as pontas da cadeia, que são microfone, caixa de som, ou microfone e fone de ouvido. Eles normalmente não vão ser exatamente neutros, eles vão ter alguma variação, mas tudo que vier no meio do caminho aí, cabos, amplificadores, pré-amplificadores, mixers, os próprios computadores, o que for, o ideal é que eles não alterem o sinal, não alterem a resposta de frequência, o que eles peguem, eles façam a sua função e entreguem para o próximo na cadeia. Porque senão, se tudo alterasse, no final você estaria tendo um sinal muito diferente do que você espera. Só que, às vezes, o que você quer criativamente é que não seja neutro. E aí isso é um tópico para outra discussão e para um outro vídeo. Mas eu espero que esse vídeo já tenha sido esclarecedor o suficiente. Tem mais algumas informações na publicação do audiofilico.com. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E a gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau!